Bem, pessoal, então vou mostrar para vocês aqui um equipamento que chegou para reparar. Já vou deixar uma dica aqui para as donas de casa e também para o pessoal que está iniciando nessa área. Então, a maioria que acontece é o seguinte: às vezes a dona de casa vai tirar alguma coisa congelada e ela vai lá com a faquinha, às vezes a coisa grudou, ela vai com a faquinha lá tentando descolar e termina furando o congelador. Quando ele está congelado, o alumínio se torna mais frágil ainda, ele fura fácil. E esse congelador, ele parece ser uma chapa grossa, mas não é, ele é uma chapa fina. Isso aqui ele é feito de duas chapas, uma camada aqui. Então nesse ponto aqui ele é fino. Então qualquer coisa que você enfiar uma pontinha de faca de mesa aqui, já termina furando. Então o que acontece na maioria das vezes? Fura, a maioria das pessoas acha que é só pegar um Durepox, colocar lá e já resolve o problema. Liga o equipamento de novo. E aí é que causa um grande problema. O que acontece? Se furou, você vai lá no equipamento, seca logo ele, tira da tomada, seca logo ele ali aquele ponto, para o técnico que vai vir reparar, isso vai facilitar para ele vir reparar. Esse reparo pode ser feito com uma solda fria, é um material próprio para isso, ele só aquece ele para derreter no lugar lá, o ponto de fusão desse material, e cola. É um tipo de cola e a gente aquece ela, ela cola, é chamada de solda fria. Tem também um tipo de material que ela é parecido com o Durepox, é um tipo de massa epóxi também, mas é apropriada para isso aqui, não adianta colar com massa Durepox que não vai colar. E aí esse material é vendido, a pessoa faz a mistura dela lá, é um material bicomponente e cola. Há ainda também a solda própria para alumínio. O técnico em refrigeração que ele tem solda própria para alumínio, ele vai fazer esse reparo com solda. Esse reparo com solda você só deve fazer se você tiver treinamento nisso, senão você vai terminar abrindo mais o furo. E a dica que eu dou à dona de casa é, assim que furou, tira logo esse equipamento da tomada, não deixe ele na tomada. Porque o que tem lá atrás, na verdade, não é um motor, e sim um compressor. Quando esse compressor, o gás está por dentro dele, ele faz esse gás circular, joga ele de lá para baixo, ele fica líquido, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele fica líquido em um determinado ponto, ele chega aqui em líquido, termina virando gás, expande de novo, congela essa área e esse ciclo se torna repetitivo. Quando fura aqui, esse gás sai todo e aí o compressor vai puxar o quê? Vai puxar essa água aqui para dentro todo do sistema. E aí é que está a complicação. Quando entra a água aqui, que ele puxou essa água, às vezes a pessoa deixou ligado lá tentando ver se gela, furou já era, não vai gelar, pode desligar o equipamento, tira a tomada o mais rápido possível. E aí esse equipamento enche de água aí dentro. Essa água termina entrando para dentro de toda a tubulação da geladeira. E aí é que está um problema grande para o técnico. O que aconteceu é essa pessoa furou o congelador, deixou entrar água, o técnico pegou para fazer o reparo e ele esqueceu esse pequeno detalhe aí. Então quando acontece isso aí, já fazia igual o caso. O caso já tinha sido colocado a perder, furou, entrou água. No caso o técnico tinha que fazer a limpeza de todo o sistema. Tem que tirar o motor e escorrer toda a água que está aí dentro, que misturou com óleo, porque não adianta estar colocando o congelador novo nisso aí, tudo não vai funcionar. Esse sistema tem que ser todo limpo, toda a encanação, é um problema complicado isso aí. Então, a pessoa que foi fazer esse serviço aqui, ele foi lá simplesmente trocou o congelador e aí foi um sofrimento lá, ele não conseguiu reparar o aparelho que a pessoa trouxe. Então o que eu estava dizendo, esse compressor, na verdade isso aqui é um compressor. Ele pega o gás que está dentro dele, comprime por essa área aqui, olha, de alta. Então, ele fica aqui nesse condensador. Aqui é uma troca de calor com o ambiente, por isso que não pode estar deixando aqui em um ponto que ele não vai fazer essa troca de calor. Às vezes o lugar não tem ventilação nenhuma, vai demorar, ou às vezes a peça sujou, ou às vezes coloca coisa aqui para tampar. Então, isso vai dificultar a troca de calor. Então esse gás aqui, ele vai condensar e vai se tornar líquido. Ele vai passar por esse cano aqui, isso vai ser forçado a passar por esse cano fino chamado de cano capilar. Ele vem aqui, olha, e aí sobe. Aqui dentro, esse cano ele passa lá por dentro e lá na geladeira tem um pequeno ponto lá que ele vai sair esse cano aqui. O gás aqui vai estar líquido. Aqui nessa área de alta pressão, isso aqui se tornou líquido. Lá, esse capilar vai deixar ele sair líquido. E aí, quando ele encontrar uma área maior, ele vai expandir esse gás e vai congelar aquela parte de lá, no evaporador, e depois vai voltar para aqui para o motor. Então, o que acontece? Quando fura lá em cima,
o ar sai todo, o motor aqui ele vai sugar por esse lado aqui. Ele vai sugar aquela água que está lá em cima por esse lado, vai vir toda para o motor e depois ela vai jogando esse suor de água aqui por dentro. E aí vai contaminar toda essa parte aí. Então o técnico que pegar vai ter um grande problema para reparar isso aí. E quando fura e a pessoa vai lá rapidinho, desliga, limpa a área do lugar ali para não estar caindo água. Às vezes acontece, cai um pouquinho de água, é mais fácil para o técnico reparar. Às vezes ele consegue, até o próprio congelador, ele consegue colar ele. Mas quando contamina demais, entra muita água por dentro, aí vai ter que trocar o congelador, fazer essa limpeza do motor, fazer essa limpeza da encanação aqui, tem um material próprio para fazer. Passa aí, tem gente que usa álcool metílico, tem gente que usa outro tipo de gás para fazer a limpeza, até conseguir. E aí esse tipo de reparo, às vezes o técnico termina cobrando mais caro uma coisa que poderia ter facilitado. Quando é aquele caso lá, só furou o congelador, o técnico vem, faz o reparo e coloca o gás. Quando é esse problema que criou esse caso todo, que entrou água, o técnico vai ter que fazer toda essa limpeza. Então ele termina cobrando o dobro. Mesmo que troca o congelador, ele vai terminar cobrando o dobro, justamente por causa que houve essa contaminação. Ele vai ter que tirar o motor, tirar todo o óleo dele, fazer limpeza nesse motor, porque ele fica gotículas de água. E o que acontece com uma gota d'água em um sistema desse? Olha, ele congela aqui dentro, a água congela, ela mistura com gás, congela e aqui agora não passa nada. A pessoa só vai colocando o gás e esse gás só dando vácuo, vai a zero. Porque ele joga, o motor pega o gás que está aqui, joga tudo. O gás na verdade está no sistema completo, né? Mas ele termina pegando e jogando por aqui, comprime esse gás todo aqui. Como aqui está fechado, esse gás não vai ir lá para cima para refrigerar. A água aqui, uma gota d'água, ela congela, não vai lá para cima para refrigerar. Então esse gás vai ficando todo preso aqui. Só quando essa gota de água derrete, que ela joga um pouquinho de gás lá e fica esse problema aí. Esse filtro ele já é para conter esse problema, mas quando é muito, esse filtro não consegue conter a quantidade de água. Já tem acontecido o caso de eu ter pegado esse mesmo problema aqui, quando corta aqui o capilar, que a gente coloca para sair esse gás que está por dentro, fica pingando água. Já teve geladeiras aqui, a gente tirar quase desse tanto de água assim em um copo. A maioria dos casos, quando acontece isso aí, você vê que começou a pingar água, que aconteceu esse problema de furar, a melhor coisa que acontece, a melhor coisa que você fazer é tirar esse motor fora, deixar escorrer todo esse óleo dele e colocar um óleo novo nele. De preferência colocar até um material de limpeza dentro dele para poder tirar essas gotículas de água, senão você vai terminar tendo um grande problema. Bem pessoal, então tá aí essa dica aí, depois eu vou reparar essa aqui e vou ver aí o problema que vai dar, né? Vou ter que tirar esse motor, ter que soprar isso aqui tudo com gás e torcer que ele não deixou esse equipamento ligado muito tempo e terminou contaminando o novo evaporador. Porque acontece isso aí, no reparo, às vezes esse novo evaporador aí terminou criando um grande problema aí, mas eu vou ver o que resolve aí. Então qualquer coisa eu posto mais aí para vocês sobre esse assunto. Muito obrigado a vocês e até a próxima.